como montar uma estratégia de CRM na prática. É aqui onde mora o ouro, é aqui onde você consegue extrair o máximo do CRM que você for utilizar. E eu separei aqui, pessoal, literalmente a estratégia que eu aplico para os meus clientes, mostrar literalmente tudo o que eu faço para você não sair com dúvidas e com certeza conseguir te auxiliar em todo esse processo, tá? Vi alguns vídeos aqui no YouTube, o pessoal passa algo um pouco raso sobre questão de estratégia, então eu falei, ó, vamos passar aqui o que eu aplico para os meus clientes, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Para eu montar a estratégia, né, eu divido ela em duas partes. A parte macro, justamente ali, onde você vai responder algumas perguntas para te auxiliar nesse processo de criação de estratégia, e a parte micro, que é justamente onde você vai ver os detalhes ali sobre o seu CRM, né, sobre o seu fluxo ali de atendimento, justamente para você automatizar esse processo, para você melhorar esse processo e, consequentemente, ter mais resultado. Vamos partir aqui para a tela do computador, que você já está vendo aqui a parte macro, que basicamente são algumas perguntas que a gente faz aqui para auxiliar, tá, pessoal? Essas perguntas não são inúteis, ela vai te ajudar bastante nesse processo, então, por favor, cara, não despreze elas, pelo amor de Deus, você precisa responder, tá bom? Na nossa primeira pergunta, a gente começa aqui, ó, por que implementar um CRM vai te ajudar hoje? Para você ter essa análise, né, e falar, cara, o CRM vai me ajudar por isso, por esse motivo. Justamente por quê? Porque já vai te abrir a cabeça em alguns pontos e alguns detalhes que você vai precisar prestar mais atenção para construir essa estratégia e, consequentemente, te trazer resultado. A segunda pergunta é basicamente, onde está o gargalo da minha operação hoje? Onde é que tá, enfim, eu não tô performando muito bem, meu time de vendas não tá performando muito bem. E, basicamente, para você responder essas perguntas, né, coloquei até uma setinha aqui, tem algumas análises, né, que você precisa fazer justamente para você ver onde é que está sendo o gargalo. A gente separa a questão de todo o fluxo, né, que o cliente passa na sua empresa nessas etapas, tá? A primeira é a etapa de pré-venda, antes do cliente fechar, né, onde ali você tá conversando diretamente pela primeira vez com o seu cliente, tá? Na parte de pré-venda. A questão do onboard, que basicamente você faz o acompanhamento desse cliente após o fechamento, então tem essa segunda etapa. A terceira etapa é a questão do pós-venda, justamente quando for realizado o serviço, né, quando você já fez serviço ali para o cliente, você coleta esse feedback e você passa ele para uma próxima etapa. A questão do churn é um pouco separado ali, né, justamente um cancelamento que teve, se sua empresa é algo de recorrência, então um serviço que ia ser feito e não vai ser feito mais. Inclusive até coloquei errado aqui, tá, pessoal? Perdão, é churn aqui, né, agora tá certo. Basicamente ali, né, é quando o cliente cancela com você e você tenta reverter, né, você tenta entender justamente para você fazer com que não ocorra novamente. Essa parte de upsell ou remarketing é muito importante também, né, conseguir vender mais e obviamente conseguir faturar com o mesmo cliente, tá? Então você vai ver essas 5 etapas, eu vou falar, você vai falar, cara, onde é que tá tendo o maior gargalo aqui na minha empresa? Pode ser em um processo, né, pode ser em uma etapa, pode ser em duas, pode ser nas 5, mas basicamente você fazendo essa pré-análise, você vai ver qual é o ponto de maior foco para você conseguir tirar o maior resultado. E aí, beleza, quando você identificou, né, essa questão de onde está o gargalo da sua operação hoje, responde essa terceira pergunta, né, o que eu não estou fazendo nessa chegada de leads? Cara, qual é o processo que não tá ocorrendo? Às vezes você acha que a sua operação tá redonda, mas o seu concorrente, cara, tá fazendo de outra forma, que ele tá tendo uma taxa de resposta muito maior, sabe? Então, às vezes, a sua operação você acha que tá dando certo hoje, mas às vezes é um detalhe que você muda, que com certeza você vai ver a diferença. E a quarta pergunta, que ela é muito interessante também, que inclusive vai determinar alguns outros pontos, onde está chegando meus leads hoje, né? Onde está chegando meus possíveis clientes? Qual é o maior ponto de contato? Se é através de anúncios, se é através do próprio WhatsApp, se é através mais de e-mail, se é através do Instagram, ou se é mais pessoalmente, né? Você, enfim, tem uma loja física ali que passa muito cliente e você capta esses leads mais pessoalmente ali, na hora do fechamento. Tudo isso vai ser analisado justamente para você até escolher o próprio CRM, né? Que você vai conseguir implementar da melhor maneira possível. Então, essa aqui, ó, já foi respondida a questão das perguntas macro, justamente para você o quê? Então, uma análise geral do que você vai fazer aqui, de acordo com a estratégia do CRM. Partindo aqui para a parte micro, pessoal, aqui que fica bastante interessante é aqui que a gente coloca a mão na massa, tá? E é literalmente isso que eu faço para vocês. Como é que eu faço aqui? A parte micro, eu imagino todo o processo que o lead percorre dentro do funil, né? Dentro do funil de vendas, dentro do funil de atendimento, porque eu vou analisando os pontos e eu vou aplicando algumas coisas para otimizar o processo da empresa, identificar qual está sendo a maior dificuldade para a gente conseguir melhorar esse processo e, consequentemente, né, conseguir trazer mais resultado através do CRM. Mas para isso, como vocês estão vendo, eu apliquei uma estratégia aqui, né, de exemplo para vocês. Na verdade, nem foi de exemplo, foi de um cliente mesmo, compartilhei aqui com vocês. Eu peguei aqui um nicho que é de pneu, né, são lojas de pneu. Por quê? Porque, cara, e obviamente focado na questão do WhatsApp, essa estratégia micro, pessoal, ela vai variar de acordo com cada nicho e de acordo com cada ponto de contato que você tem. Ou seja, uma estratégia que você recebe muitos leads através do e-mail é muito diferente de uma estratégia que você vai realmente aplicar ali através do WhatsApp, entendeu? Então você tem que ter essa consciência que varia de nicho para nicho, tá? Mas
Mas o que eu vou te mostrar aqui vai ser uma base muito boa para você conseguir mudar ali algumas questões, consequentemente, né, montar a sua estratégia. Beleza? Então, partindo aqui para a parte micro, eu separo ela aqui em algumas partes, tá? Inclusive, para o pessoal que vai me perguntar aqui no caso, essa parte de construção aqui, eu indico muito o Insco, tá? É uma plataforma aqui, né, que você consegue colocar mapa mental, consegue colocar post-it, consegue colocar várias coisas que pode te auxiliar aí nessa construção de funil, tá? Então, eu recomendo bastante o Insco aí, beleza? Mas voltando aqui, ó, a gente parte para a parte de pré-vendas, como vocês podem ver. Ou seja, eu vou focar o meu funil de atendimento aqui, né? Eu vou construir esse funil de atendimento do zero para conseguir analisar, né? Quais são os pontos aqui para serem analisados. Vamos lá. A parte de pré-vendas, eu tenho uma possibilidade aqui, né? Que o cliente vai entrar em contato através de anúncios ou rede social. Um processo pouco diferente para você que prospecta. Ah, Bruno, eu costumo prospectar muitos clientes. No caso, minha empresa é de muita prospecção. Eu mando para clientes novos. Então, esse aqui já vai ser um pouco diferente, tá? Isso aqui eu tô colocando como se o cliente mandasse a primeira mensagem primeiro. Então, eu simulei aqui no caso, né? O cliente falou, gostaria de mais informações sobre os seus produtos. É assim que chega através dos anúncios, no caso, né? O que a gente percebeu, né? De acordo com a análise aqui que eu fiz da empresa de pneus. Eles demoravam um pouco para responder essa mensagem, por exemplo, de 10 a 12, 15 minutos, dependendo, né? Da demanda ali. E isso desengajava um pouco o público. O que eu falei? Cara, a gente precisa de uma automação nessa primeira pergunta ser mais eficiente. E aí, eu construí essa parte, tá? Então, ó, o cliente mandou essa mensagem aqui, automaticamente ele já vai receber essa segunda. Olá, seja bem-vindo a... Aí coloca o nome da empresa. Trabalhamos com pneus nacionais e importados, todos com 5 anos de garantia. Poderia me informar o que você gostaria? E aí eu coloquei algumas opções aqui. Botão nos serviços, pneus ou outro. No caso, né? Isso aqui varia de cada nicho, obviamente, tá? Já dá, né, essa dinamismo a mais pro cliente para ele ficar engajado na conversa, consequentemente ter uma taxa de fechamento maior. Então, partindo aqui, eu separo de acordo com cada ação do cliente, justamente porque eu não vou direto pro CRM. Porque se eu for direto pro CRM, cara, eu vou ficar quebrando cabeça lá à toa, nem vou saber o que eu vou fazer. Por isso que eu parto aqui antes, né? Eu monto esse mapa mental, apresento pro meu cliente para ele ver se tem algum outro ponto de melhora. Caso ele concorde com esse funil aqui, no caso, aí sim que eu vou pro CRM e aplico toda a estratégia. Se o cliente apertou o botão 1, o que vai acontecer com ele? Ele escolheu aqui, no caso, serviços, né? Ou seja, ele recebe essa mensagem. Para agilizarmos no seu atendimento, poderia me informar qual serviço você gostaria de ver? Aí eu coloco algumas aqui para ele, né? Troca de óleo, motor, check-up geral, elétrica, alinhamento, balanceamento e outros. E aqui, caso o cliente responda, vou partir para o botão 2, na verdade. O cliente clicou no botão 2, né? Basicamente aqui, né? Escolheu pneus, né? Ou seja, para agilizar o seu atendimento, poderia me informar qual hora do pneu, medida e marca teria interesse? Aí eu até auxilio um pouco ali no cliente, né? Aro 13, 14, 15, 16, 17 e muito mais. E se ele apertar o botão 3, que é a questão do outro, ele recebe uma mensagem, né? Aguarde o momento que já estamos transferindo para o responsável. Isso aqui traz dinamismo na conversa e não vai precisar ficar, o vendedor vai ficar perdendo tempo, né? Com essas questões que são padrões, assim, no caso. Então, voltando pro botão 1, o que acontece? Ele recebe essa mensagem e o cliente coloca uma mensagem personalizada. Ah, Bruno, por que você não colocou o botão aqui também? Por quê, pessoal? Primeiro que se você tiver o WhatsApp oficial, no caso, né? Você pode ver, não sei se você já fez esse teste, mas se você colocar várias opções, não vai aparecer, pelo menos por enquanto. Eu tô gravando esse vídeo aqui no final de 2024, então pode ser que tenha mudado, né? Mas por enquanto, se a gente colocar muitas opções, vai aparecer ali uma outra questão pro cliente clicar, aí sim vai aparecer as opções extra pro cliente clicar, tá? Então isso às vezes atrapalha um pouco o dinamismo ali, né? Às vezes o cliente não aperta na outra opção, mais opções ali para ser escolhido, tá? Por isso que eu coloco aqui só um exemplo mesmo. E aí o cliente coloca a mensagem personalizada que ele quer. Então, por exemplo, eu gostaria de um orçamento, sei lá, sobre a troca de óleo de um Gol tal, né? Basicamente, ele coloca a mensagem personalizada, vem outra mensagem, né? Aguarde o momento que já estamos transferindo para o responsável. A partir daí que o cliente responde, né? A gente já envia uma notificação pro vendedor, né? E o vendedor, a partir daqui, já tem uma mensagem personalizada também, né? Olá, vi que você gostaria de saber mais sobre... Aí, por exemplo, o cliente escolheu alinhamento e balanceamento. Aí já começa, né, a conversar com o vendedor de fato aqui. Ou seja, isso agiliza muito o processo do vendedor, né? E obviamente do cliente também, consequentemente, aumenta a conversão aí. No segundo botão é quase a mesma coisa, tá? Uma mensagem personalizada, justamente para o cliente ter um pouco mais de liberdade ali para conversar. É a mesma mensagem, né? Aguarde o momento que já estamos transferindo para o responsável. E aqui outro exemplo, né? Olá, vi que você tem interesse no pneu 13 17575 do mais barato, certo? Temos ele da marca Road King, blá blá blá, 5 anos de garantia. E aí começa, enfim, o fluxo de conversa ali com o cliente.
E aqui, né, obviamente, como ele respondeu outra aqui, né, o próprio atendente vai falar diretamente com ele para saber se é alguma outra coisa específica que ele queira conversar, tá? Então você pode ver que eu identifiquei no processo do cliente, né, desse cliente de pneus. Eu percebi que, apesar que ele tinha uma equipe realmente efetiva, tava demorando um pouco, né, para ser respondido. E aí o que eu fiz? Eu falei, ó, a gente pode justamente aumentar, né, diminuir o tempo de resposta, perdão, para otimizar esse processo, consequentemente ter uma taxa de conversão melhor. E foi isso que aconteceu, cara. A gente conseguiu implementar esse serviço, desafogou um pouco o time comercial dele e, consequentemente, né, teve mais resultado aí. Então, na parte de pré-vendas, você pode ver que a gente já montou um fluxo. E aqui segue o atendimento normal com o vendedor mesmo, o atendente, no caso, né? E aqui a gente parte para outra etapa do funil, né? Isso aqui varia de cada empresa. Nessa daqui, a gente percebeu o quê? Falou, cara, a sua recuperação de vendas tá um pouco fraca. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar isso. Então, o que a gente fez? Como várias pessoas chegam dos anúncios, é muito normal também que, por exemplo, sei lá, de cada 10 pessoas que chamam nos anúncios, só uma continua ali a conversa, cara, os outros 9, por algum motivo, não continuou. Mas são 9 pessoas que já entraram em contato com você. Então, não faz sentido a gente desistir desse lead. Por isso que eu propus eles para a questão da recuperação de vendas e aí a gente fez outra estratégia justamente para otimizar mais ainda o resultado. Ou seja, se a pessoa aqui, por exemplo, a gente fez todo esse processo e o cliente parou no meio aqui, parou de responder, o que a gente colocou aqui? Se um dia após a mensagem, né, a última mensagem da equipe do atendimento, a pessoa não respondeu, o que a gente colocou? Oi, o nome do cliente personalizado. Ó, aí a gente coloca, ficou com alguma outra dúvida? Estamos aqui à disposição. A gente coloca, né? Caso o cliente responda, aí acaba a automação, né? E, consequentemente, entra um vendedor aqui, né? Um atendente para falar com a pessoa. Caso ela não responda, Bruno, passou o segundo dia, ela não respondeu. Aí a gente entra na outra estratégia aqui. Então a gente coloca, ó, o nome do cliente está por aí. Olha essa oportunidade incrível, especialmente para hoje. Você vindo aqui na nossa unidade, fechando seu pedido, conseguimos te dar 30% de desconto no nosso serviço. Teria disponibilidade para nos visitar hoje? Então, assim, isso, né, traz uma urgência a mais para o cliente, né, traz aquele ato do cliente realmente responder a mensagem e, consequentemente, cara, obviamente não são todas as pessoas que vão responder. Vamos imaginar que é sempre isso que eu coloco na cabeça do cliente. Ah, Bruno, mas minha recuperação de vendas é fraca. Mas, irmão, você já pagou por esse lead. Você tem que aproveitar o máximo possível para tentar uma conversão. O cliente ali, sei lá, você tem uma prospecção muito forte, né, você coloca muito tráfego e, sei lá, você recebe 1000 leads por mês. Cara, aí beleza, desses 1000 leads, só 50 fechas, porque, sei lá, o nicho de pneu costuma ser um pouco mais caro, né? Ou seja, você tem 950 leads para aproveitar. Cara, se você fechar mais 15 dessa questão da automação, 15 clientes a mais na sua loja, colocando ali, às vezes, um ticket médio de 600, 700 reais. Isso não é relevante para a sua operação, porque a gente vai fazer uma automação aqui na próxima empresa. Isso não é relevante porque a gente vai fazer uma estratégia de CRM. Então, assim, tem que mostrar esse posicionamento para o cliente, porque dependendo da coisa que a gente fazer, cara, é muito relevante no final do mês e é muito relevante no final do ano, porque a gente não vai pagar mais nada para esse lead. Esse lead já pagou por ele, entendeu? Então é isso que eu coloco na mente de vários empresários, cara. Literalmente, você já pagou por esse lead, você já pagou ali 1, 2, 3 reais por conversa iniciada. Por que você não aproveita ele da melhor forma possível? Então é basicamente isso. Com poucos ajustes ali, seja no processo de marketing, né, com o CRM, cara, vai fazer uma baita diferença no final do mês. Você vai conseguir faturar bem mais. Então, passando aqui, né, sobre essa questão de recuperação de vendas, a gente aplicou isso pro cliente, começou a dar bastante resultado. No final da operação, cara, o que entrar é lucro, beleza? Partindo aqui, o que a gente pensou também? Beleza, sua recuperação de vendas não tava muito boa, e o seu remarketing, cara, ele não fazia remarketing no caso. Falei, irmão, aí que a gente tem que entrar de cabeça mesmo, e aí que você vai conseguir ter resultado. O remarketing, basicamente, a gente separa, né, os clientes fechados aqui por tag, e a gente consegue fazer um remarketing mais direcionado, ou seja, a gente separa aquele cliente ali, por exemplo, fechou o serviço tal, a gente sabe que aquele cliente tem uma demanda de um pneu aro 13, por exemplo, específico, tem uma demanda de um pneu aro 18, ou então, por exemplo, um carro específico, de uma marca específica, cara, a gente coleta o máximo de dados possível do cliente para fazer um remarketing mais estratégico, mais alinhado com o cliente, consequentemente, ter uma taxa de resposta, uma taxa, obviamente, de conversão, né, maior com cada cliente. Uma das formas aqui que eu vou apresentar para vocês, que você pode aplicar aí na sua empresa também, são duas formas que a gente vai aplicar o remarketing aqui na estratégia de CRM desse cliente. A primeira forma que a gente vai fazer, a questão de aniversário, cara, é muito bacana, inclusive faltou um S aqui, ó, opa, coloquei. Beleza, basicamente a questão do aniversário é muito bacana, que é um momento mais especial ali com o cliente, né? E a gente aplicou essa mensagem personalizada. Então, oi, nome do cliente, né? Personalizado ali. Vi que esse mês tem algo muito especial, hein?
o seu aniversário. Ou seja, até a questão da fala um pouco mais contraída, né? Que esse mês seja de muitos bens e realizações. Para isso, preparamos algo que pode te ajudar. Cupom super especial nos nossos serviços com 50% off nesse mês. Vem comemorar economizando. Tem coisa melhor? Então assim, já dá essa interação, o cliente fala, caraca, velho, o cara lembrou, o cara, enfim, lembrou dessa questão, né? Pelo menos tem um sistema ali que me avisa, né, que tem um aniversário. Detalhe, tá? Esse aniversário era disparado mensalmente, ou seja, por exemplo, um cara, ele fazia aniversário 18 de outubro, 1 de outubro ele já recebia essa automação justamente porque, como é um serviço um pouco mais caro, às vezes a pessoa não conseguia ir no dia do aniversário, né? Por isso que a gente colocou esse mês pra pessoa aproveitar essa oferta, né? E obviamente é uma oferta de serviços, não é uma oferta de produto, então a gente tem uma margem um pouco mais bacana de ser trabalhada. Essa é a primeira forma de um remarketing, cara. Um remarketing um pouco mais descontraído, você viu? Não é aquela coisa, cara, compra aqui de mim de novo. Rapaz, não. Calma, trabalha um pouco mais relaxado com o cliente, cara. Remarketing é algo que tem que ser suavizado, entendeu? Para o cliente não sentir que tá sendo feito novamente ali, né? Para ele voltar para a loja de novo e, obviamente, né? Conseguir captar esse cliente novamente. E a segunda forma que a gente utilizou aqui é justamente uma parte de revisão. Então, é algo que é comum, né? Nas empresas aqui de pneus, né? Enfim, de mecânica no geral, que basicamente ele dá uma garantia para você de revisão. Por exemplo, eu fiz o serviço com você e eu te dou uma garantia de 6 meses, de 1 ano. E muitas empresas perdem um pouco essa oportunidade. Então, o que a gente faz? A gente fala, oi, nome do cliente, né? Você fez serviço conosco há alguns meses, lembra? Lembrando que esse serviço tem garantia até essa semana. Então, a gente já colocou uma parte de urgência aqui. Gostaria de marcar um horário para voltar aqui na nossa loja e darmos uma olhada? Lembrando que a revisão é gratuita. Justamente para quê? Para a gente atrair esse cliente novamente. Ele vai ficar muito satisfeito, porque uma revisão com o carro ali, por exemplo, é muito importante, né? Justamente tem que ter essa revisão para ver se precisa arrumar alguma outra coisa. Consequentemente, a gente consegue colocar um cliente novo na loja novamente. Não, um cliente novo não. Um cliente antigo na loja, né, novamente, e consequentemente, cara, se fizer a revisão e não tiver nada, beleza, tranquilo. Mas primeiro, que o cliente ele vai se sentir muito mais valorizado, e o segundo é que caso tenha algum outro serviço que ele precisa ser feito, isso vai agregar bastante no caixa da empresa, tá? Então assim, são várias estratégias de remarketing que você pode aplicar, cara, e é literalmente isso. Se a sua empresa não tá aplicando remarketing hoje, com certeza você tá deixando dinheiro na mesa, isso é fato, tá? E obviamente, com o CRM, com estratégia muito bem feita, você consegue otimizar isso muito mais, provavelmente, né, você conseguir extrair o máximo daquela ferramenta. Então é isso, pessoal. Eu acredito que esse vídeo ficou até um pouco longo, mas eu acredito que foi necessário justamente para mostrar todo esse processo. Se eu te dei alguma ideia de, enfim, de você fazer alguma estratégia, seja para algum cliente seu, ou então até para sua própria empresa, não esqueça aqui, de deixar o curtir, se inscrever aí no canal, que justamente toda semana vai ter vídeo novo aqui para vocês, e deixar um comentário, cara. Vai ser muito importante. Eu vou estar lendo todos os comentários aqui, e obviamente a gente vai se ajudando aí ao longo do tempo. Também não se esqueça de seguir aí nas redes sociais, né? Principalmente aí no Instagram, @BrunoEstrategista, tá? Com 2 N's, não se esqueça. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, e fui!